Segundo aos Coríntios, capítulo 4, separei aqui alguns versículos para compartilhar com vocês nesse dia. Gratidão a você que tem assistido ao meu vídeo. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te animando, te fazendo vitorioso aí nas suas guerras. Então diz assim no versículo 8 de 2 aos Coríntios, capítulo 7, diz assim: em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, assim, pensando um pouco com vocês sobre essa fala aqui do apóstolo Paulo, então assim, né, pessoal, eu gosto de falar para vocês, né, lembrar com vocês que a vida, ela é trabalhosa, mas ela é vencível, a gente pode vencer, né, sobretudo quando estamos com Jesus, estamos em Jesus, Ele em nós. Então diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Parece assim a mesma coisa, né? Angústia e tribulação e angústia. Mas eu pensei algo assim, porque a tribulação lembra assim um momento, sabe? Aquela coisa assim, meio de repente. Minha mãe falava bastante isso, minha mãe falava assim, às vezes quando a gente ficava brigando, né, arengando assim, aí ela dizia assim, mas que tribulação, né? Para com essa tribulação, menino. Então a tribulação é algo mais momentâneo, a angústia já é algo mais persistente, né? Me passa assim a sensação de algo que persiste, que dura e dura e dura e não passa, entendeu? Então pensei assim, que a gente que anda com Jesus, a gente tem as tribulações, mas são coisas momentâneas, a gente não fica alimentando, né, fazendo a manutenção daquela dor, daquele problema, daquela ira. Então a gente já resolve, porque somos o tal, é porque o Espírito nos ajuda, Jesus nos ajuda. E depois diz assim: perplexo, mas não desanimados. Perplexidade, que poderíamos entender aqui? São aquelas surpresas desagradáveis, né? A vida, ela tem disso, às vezes nós nos surpreendemos, nos decepcionamos com pessoas, de repente você não contava com que ia acontecer tal coisa e de repente você, né, recebe aquele baque da vida, mas não desanimados. Por quê? O contrário do desânimo, pessoal, vamos dizer assim, que é a esperança, porque a gente tem esperança, a gente tem fé, a gente sabe que temos um recurso aí, a gente tem aonde buscar, né, uma força, uma saída, um consolo, entende? Perseguidos, mas não desamparados. Então, perseguidos, mas temos um refúgio, temos um escape, tem um amparo, sabe? E depois ele diz: abatidos, mas não destruídos. Então, destruído é forte, né? Apesar da uma palavra forte, destruídos. Então, aquele que anda com Deus, ele não vai ter essa coisa, tô destruído, né? Agora eu tô destruído. Não, entendeu? Podemos
tá abatidos, mas não destruídos. Mesmo assim, né? O que mais que a gente pode entender assim? Ah, parece é o fim. É uma coisa assim que você é o mais temido, vamos dizer assim, é a morte. Mesmo assim, quando nós estamos em Cristo, mesmo que morramos, não significa destruição, porque nós temos aí a vida eterna com Deus, entende? Aí diz assim, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, assim como o nosso Senhor Jesus morreu, né, passou por uma morte de cruz, foi algo passageiro, né? Algo assim, não é que foi momentâneo, mas foi uma coisa que passou, parecia que era o fim, mas não foi o fim de Jesus. Porque não foi a destruição de Jesus, porque ele não ficou lá naquele madeiro, naquele túmulo, ele não ficou lá. Ele ressuscitou, entendeu? Ele ressuscitou. Então nós que estamos nele, nós temos essa, né? Vamos dizer assim, essa ressurreição, né? Não vamos ficar aí mortos, destruídos nas nossas dificuldades, amargando as lutas da vida, entendeu? Então nós temos essa coisa de vencer com Cristo, de superar os obstáculos, né? Não assim, não quer dizer de engolir o choro, sabe? Às vezes os pais dizem assim para a criança, engole esse choro. Não é isso, não é engolir, né? Deixa que saia, né? A gente não vai guardar, né? Nada, assim, a falta de perdão, né? Aquele sofrimento, sempre aquele pensamento cativo, aquele problema, não, porque Jesus ele nos liberta. A nossa mente tem que estar para viver em novidades de vida, pensamentos novos, entendeu? Olhar para frente, entende, pessoal? Então pense sobre isso. Olha, você está passando por uma luta aí, lembra que o nosso Jesus ele passou, né, por um bote de cruz, mas ele ressuscitou. E quando ele está em nós temos também essa mentalidade, esse sentimento de sempre ressuscitar coisas novas em nós, nunca ficar amargando, sabe, ali, aquela coisa, mas não, sempre nos libertar para levar o evangelho da salvação, as boas novas de Cristo, entende? E assim seremos pessoas alegres em Deus, pessoas que têm esperança, sabemos onde buscar refúgio, sabendo que tudo aqui é efêmero, passageiro, mas a vida com o nosso Deus, com o nosso Jesus, ela é eterna. E que Deus te abençoe, te dê muita força, né, para superar aí os obstáculos. Que se você tiver que ficar triste, seja só um momento, né, que logo você levante a cabeça, continue a caminhada. E que Deus te abençoe hoje e sempre.